Muito bom dia a todos os nossos amados e preciosos irmãos, que Deus vos abençoe ricamente. Cristo em nós, Cristo em vós. É um privilégio muito grande concedido a nós pelo Pai, de termos esta porção da deidade em nós. É um privilégio para nos fortalecer, nos ajudar e termos uma vida, embora tendo sofrimentos, dificuldades, aflições, dores, choros, nós provarmos este consolo do Espírito Santo em nossos corações. Ele está aí, foi dado a nós. E Jesus, falando aos seus discípulos, quando ele estava já dando as instruções finais no Evangelho de João, ele disse assim a partir do verso 15 do capítulo 14: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então Jesus, ele coloca aqui sempre uma condição, se, em muitas ocasiões da vida. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O amor leva as pessoas a renunciar até direito seu, por causa do outro, o esposo, a esposa, os pais, os filhos, na vida nossa aqui na terra. O amor faz isso. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Agora, se eu não consigo amar, então todos os pedidos, todos os mandamentos de Deus, eles se tornam insuportáveis. Mas se eu amo, eu tenho aquilo como um prazer, fazer aquilo. E sabendo, meus preciosos irmãos, que quando nós obedecemos os mandamentos, o beneficiado não é Deus. O beneficiado somos nós. E quando Ele está em nós, porque Ele foi obediente ao Pai, porque Ele tinha a plenitude. Então, para que nós nos tornássemos assim, obedientes a amar seus mandamentos, Ele fez uma promessa. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. E naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Oh, que coisa! Você sabe que quando você tem algo que dá uma confiança para você, de que você vai vencer aquele problema, você vai vencer aquela prova. Então o seu coração não teme, ele tem confiança. Se quando a pessoa se prepara bem para um teste, ele vai confiante. Ele estudou a matéria, ele preparou, então ele tem a confiança. Então Jesus, você tem uma confiança quando você pratica aquilo que o mestre
que o Senhor nos ensinou. Então, há uma confiança absoluta nisto. Então, não importa as circunstâncias que possam surgir. Não importa. As dificuldades que possam surgir, você tem paz no coração. A minha paz eu vos dou. Então, vejam bem, esta paz, quando nós temos essa deidade, quando você tem, moço, você não vive ansioso, preocupado com os rumores da vida. Você tem a serenidade do Espírito Santo, o consolo, o ânimo, o vigor. Então o Salmo de número 46 cumpre na nossa vida, cumpre na sua vida, cumpre na minha vida. O que diz o Salmo 46? Olha, a fé perfeita em Deus. Um salmo aí dos filhos de Corá. Tomemos uma partezinha deste salmo. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando faltam os homens pios, quando faltam os homens puros, quando faltam as leis justas, quando faltam um bom condicionamento para uma vida, quando você falta a justiça na sua vida, Ele é o socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos. Por que você pode ficar seguro em meio à tempestade da vida? Jesus disse aos seus discípulos, homens de pouca fé. O mestre estava ali com eles no barco e eles se desesperaram. Talvez você não conheça, não tenha dado valor ao que você tem recebido. Você tem recebido nada mais, nada menos que o Espírito Santo. Você tem recebido nada mais, nada menos do que o Consolador. Você tem obtido uma fé perfeita, a fé que uma vez foi dada aos santos. Não aquela fé comum, mas a fé que foi dada aos santos. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Por quê? O Senhor dos Exércitos, ele está dizendo aqui, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Finalzinho no verso 11. Mas agora veja, faz uma comparação. Nós não temos tomado posse daquilo que é nosso, você não tem tomado posse, agora ele estava com eles ali, está dizendo, agora ele está em nós. E naquele dia conhecereis que eu estou, meu Pai. Olha, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. É Deus em você, moça, moço, pai, filho, todos. Você tem que crer nesta palavra. Você tem que crer no que Jesus disse. Então, ainda que os vulcões entrem em erupção, as pessoas se assustam, surge a guerra, então o assunto é aquilo. Põe o seu coração, o seu pensamento naquilo que não pode passar. A palavra, a promessa. Olha o que Abraão fez. Deus fez uma promessa. Não importa se são 5 reis e eu não sou nenhum rei. Não importa que eu não tenho soldados, eu tenho o Senhor dos Exércitos como meu amparo, minha força.
Era quase impossível, né? Parecia derrotar 5 reis. Mas Abraão não temeu. Ele firmou-se na promessa. Está difícil? Firme-se na promessa. Tem ouvido palavras escaridosas? Firme-se na promessa. Eis que estou convosco até a consumação do século. Não desanime. Vamos prosseguir. As pessoas dizem, falam em verdades, não importa. São como que um furacão em erupção, né? Valente contra os fracos. Tem pessoas que é assim, valentes contra os fracos. Forte, mas deixa Deus agir com ele. Põe ele diante de Deus e coloca: Senhor, olha o que essa pessoa tem feito. Olha o que ele tem dito a respeito disso ou daquilo outro que você sabe o que é. E espere em Deus. Descanse em Deus. Você tem um Deus que é inabalável. E aonde está esse Deus? A milhões e milhões de quilômetros. Aonde estava Deus? Quando Jonas, dentro do ventre daquele grande peixe, pôde se arrepender e orar a ele. Ah, poxa vida, como Deus tem misericórdia. Ele desobedeceu, ele fez tudo aquilo que ele não poderia fazer, e de repente ele está lá naquela condição miserável. Na sua oração ele disse: fundo do inferno. Onde estava? Do ventre da baleia. E ele pôde então clamar, orar. E Deus atendeu a sua oração. Será que Deus estava tão longe assim que ele fez a oração em instantes? Deus já estava agindo a seu favor. Deus fez com que aquele peixe o levasse. Vamos ver aqui o que ele orou? Jonas no ventre do grande peixe, sua oração. E orou Jonas ao Senhor seu Deus nas entranhas do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram as algas se enrolaram na minha cabeça, e eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifícios com a voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Então o que o Senhor fez? Pois falou o Senhor ao peixe e ele vomitou a Jonas na terra. Então, meus irmãos, Deus é o socorro bem presente na angústia. E você tem este Deus, não a centenas, milhares de quilômetros longe de você, mas bem pertinho de você. Em você, este grande mistério revelado. Aí sim,
é mistério revelado. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Eles caminharam com ele. Fica conosco, Jesus, porque a noite já está chegando. Fica conosco, Jesus, porque as angústias são muitas. Mas agora diferenciou. O mistério que esteve oculto foi revelado, e você vive ele desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Que mistério é este? Olha o verso 27 de Colossenses 1, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. É você, minha irmã, mas eu? Sim, receba esta promessa, esse mistério. Então, ainda que os montes se abalem, ainda que as dificuldades cheguem, ainda que os homens se levantem contra você, que as guerras surgem, que os tufões venham, que as dificuldades venham, Cristo em ti, Cristo em nós, a esperança da glória. Deus te fortaleça, Deus te revigore, Deus te anime a prosseguir. Em nome de Jesus Cristo. Amém.